Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que é que nós temos na nossa aula de hoje. Temos a aula de número 63, Objeto de Conhecimento, Reconstrução da Textualidade e Compreensão dos Efeitos de Sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. E o detalhamento, gêneros lírico, narrativo e dramático. Muito bem, então esse é o assunto que nós iremos estudar na aula de hoje. Seguimos para a nossa aula. Olá, alunos! Vocês estão observando aí a imagem, né? Como se a gente estivesse aí num ambiente, né, da área de um castelo, né? Toda verde aí, as árvores, a natureza, não é? Então, muito agradável esse ambiente, para retratar também os contos de fadas, né? Que lembram muito aí nas histórias que são contadas, principalmente para as crianças. Então, hoje nós vamos estudar sobre os gêneros literários, né? Então, os gêneros literários, eles podem ser divididos em 3 tipos, né? O gênero lírico, o gênero narrativo e o gênero dramático. Ou seja, o gênero épico, lírico e dramático. E então, os gêneros literários, eles ocorreram aí na Grécia Antiga, né? Pela primeira vez, e foram contados aí, esse tipo de histórias, não é? E os gregos, eles tinham essa cultura, né, de contar os feitos heróicos de um determinado povo. Eles escreviam esses textos. Então, a literatura, né, ela surgiu desde esse período, né, muito, muito antigo. Então, a literatura, ela é a arte que se manifesta pela palavra, seja pela palavra escrita ou pela palavra falada. Então, a literatura, ela é um tipo de arte, né, a arte escrita. Então, nós vamos conhecer aí o gênero narrativo. O gênero narrativo refere-se aos textos em que contam uma história. E para isso é necessário um narrador ou uma narradora. Quem é o narrador ou narradora? É o personagem que vai contar a história. Então, o narrador em primeira pessoa, por exemplo, ele está incluído na história, ele participa da história. E o narrador observador é aquele que apenas conta a história. Ele vai observando o que está acontecendo na história e ele vai contando, vai narrando o que os personagens estão fazendo. E aí nós temos os personagens, temos o enredo, o tempo, o espaço. Então, esses são os elementos fundamentais do gênero narrativo. Já que ele está contando uma história, precisa-se ter personagem, precisa-se ter o local, né, o espaço onde os personagens irão se movimentar. E o tempo, né, para situar em que momento os personagens estão agindo. E aí, no contexto da história, vai aparecer os advérbios de tempo que vão indicar, por exemplo, um dia, um momento, um instante, né? Então, esse tempo pode vir descrito o tempo cronológico, né? Mas, na sua grande maioria, ele estará caracterizado por um advérbio de tempo, que vai dar essa ideia de temporalidade. É apenas a ideia, né, para que você possa ter noção do que está acontecendo na história. Então, é por isso que precisa-se ter, né, o tempo, precisa ter o espaço, o enredo da história, os personagens que fazem as ações na história. Então, na Antiguidade Clássica, os textos literários dividiam-se em 3 gêneros: o épico, o lírico e o dramático. O épico é aquele gênero em que vai contar, é uma história contada para narrar os grandes feitos heróicos, né, de um determinado povo. Então, os gregos, eles gostavam muito de fazer isso, de contar os feitos heróicos dos seus, dos seus heróis, né, faziam aí acontecimentos extraordinários, né. Então, os gregos, eles tinham essa cultura, né, de contar uma determinada história. Só que esse gênero narrativo
ele vai estar em forma de uma poesia, por exemplo. Então, eles colocavam o texto em forma de poesia, e aí, dentro dessa poesia, eles iriam contando os feitos desses heróis, né? Ou de um herói, em que ele iria ali, né, lutar contra monstros, seres sobrenaturais, e passavam por situações desafiadoras, não é? Então, esse texto ele era contado em forma de poema. Isso já na antiguidade, tá? O gênero lírico, ele já se diferencia porque ele é composto da estrutura do poema, e dentro do poema vai ter o que? A poesia. E o eu lírico, que justamente ele conta, ele fala, né, no poema, ele vai expor aí as emoções e os sentimentos no texto. Então, essa é a característica do gênero lírico. Já o gênero dramático, ele envolve a literatura teatral, que pode ser em verso ou em prosa. E aquela para ser apresentada e encenada. E por esse motivo, o diálogo ele é muito utilizado. Então, o gênero dramático ele é utilizado nas peças teatrais, né, em que essa peça ela é encenada e tem os personagens, né, tem a história também que está sendo contada ali, só que é de uma maneira dramática, de uma forma mais agitada, que tem movimento, que tem ação, né? Então, geralmente eles fazem em palco, né, em teatros, ou então eles podem fazer em um ambiente mais amplo, né, que os personagens possam fazer as movimentações no decorrer ali da fala de cada personagem, do diálogo, da conversa. Eles vão fazendo ações para justamente encenar o que está escrito no texto, né? Então, o tema desses gêneros dramáticos pode ser de um amor não correspondido, pode ser para fazer uma crítica, né? Pode ser também para gerar humor. Então, pode ser de vários temas. E aí, a principal característica é essa encenação que os personagens fazem, né? Eles atuam na realidade o que está escrito no texto. E aí agora a gente vai fazer a leitura de um texto bastante antigo, que chama-se A Volta de Odisseu, né? Que aí após a guerra de Troia, o Odisseu, o grande herói, observe aí, o grande herói desejava apenas voltar para casa em Ítaca, né? Que era o local de origem dele, onde sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco o esperavam. Mas o mar não era fácil. Então, ele tem que fazer a travessia aí. Por isso que tem esse barco, né? E o personagem aí, nesse barco que vocês estão vendo, né? Na ilustração. E o mar não era fácil e os deuses tinham seus próprios planos. Então, entra aí a figura dos deuses, né? E os deuses, com certeza, eles iam... ou eles iriam ajudar ou atacar. Então, aqui no caso, os deuses, eles estavam para ajudar o Odisseu. Então, durante a viagem, observe a palavra durante, né, que indica tempo, Odisseu enfrentou monstros terríveis, feiticeiras poderosas, né, vocês vão percebendo aí, ó, os monstros, né, porque já que ele é um herói, então ele vai enfrentar esses monstros e essas feiticeiras poderosas, com a ajuda de Atena, que é a deusa da sabedoria. Ele usou sua inteligência para superar cada desafio, desde escapar do canto sedutor das sereias até enganar o gigante Ciclope. Então, o gigante Ciclope é aquele ser que ele tem um olho no meio da testa. E as sereias também, as sereias sedutoras também é uma forma, né, de ser um anti-herói aí para ele, né? Finalmente, após muitos anos, Odisseu chegou a Ítaca, ou seja, ele passou muitos anos navegando no mar. Disfarçado, viu sua casa tomada por homens que queriam casar com Penélope. Com astúcia e coragem, ele e seu filho Telêmaco derrotaram os intrusos. Odisseu retomou seu lugar como rei, provando seu valor não apenas como guerreiro, mas como um herói sábio e justo.
Perceberam, então, que aí na história, né, o Odisseu, ele veio lá da guerra de Troia, né, e aí ele desejava voltar para sua casa, né, com a sua esposa, e então ele enfrenta, né, uma série de coisas no decorrer dessa viagem que ele faz do retorno à sua casa. E aí nós vamos ter algumas características do gênero épico. O que ele vai apresentar? O herói de estrutura elevada, ou seja, o Odisseu, que é o herói da história, ele é uma pessoa dotada de coragem, inteligência, astúcia, e enfrenta diversos desafios em sua jornada. Outra característica é uma narrativa extensa, ou seja, é uma longa história. O que nós lemos para vocês, ela é uma história simplificada, né, reduzida, e que abrange aí muitos eventos ao longo de um vasto período de tempo e espaços geográficos. Então, ele sai lá de Troia e viaja para Ítaca, onde é a cidade que ele morava. Presença de elementos sobrenaturais, deuses, sereias mitológicos, né, seres mitológicos, desempenham papéis cruciais, influenciando os eventos da trama. E o quarto, estilo elevado, né, mesmo em uma versão simplificada para crianças, o texto busca o quê? Manter um tom de grandiosidade e importância. Porque assim os gregos gostavam de fazer as suas histórias, né? Ter seus heróis com grandes atitudes, né? E nós vamos ter também viagens e aventuras. A narrativa ela é marcada por uma série de viagens marítimas e aventuras em terras desconhecidas, né, por onde ele vai passando, enfrentando criaturas fantásticas, situações perigosas, né, porque ali está correndo o risco, né, de enfrentar as sereias sedutoras, né, os monstros marinhos, o ciclope, né, também. E aí nós temos outra característica, valores e ideais heróicos. Então, valores ideais heróicos é o quê? A coragem do Odisseu, né, a lealdade à sua família e também ao seu rei, né? Astúcia, aliás, ele era o rei de Ítaca. Astúcia, a busca pelo lar e pela justiça, são temas centrais da história. E por último, nós temos também que esse texto ele busca trazer para o público infantil a essência da epopeia de Homero, que foi um grande escritor dessa época, capturando a imaginação das crianças, introduzindo-as ao fascinante mundo da mitologia grega e também ao gênero épico. Então, essas são as características do gênero épico. No gênero épico, ou podemos dizer narrativo, porque ele vai contar uma história, está contando uma história, há a presença de um narrador, responsável por contar uma história na qual as personagens atuam em um determinado espaço e tempo. Então, vai ter o narrador que ele vai estar contando a história. O narrador em primeira pessoa, ele se inclui na história, né? E ele é caracterizado pelo pronome pessoal eu. Já o em terceira pessoa, ele vai apenas contar a história, ele vai observando o que está acontecendo na história e ele vai contando, ele vai narrando, certo? E a característica é o pronome ele ou ela, ou então o próprio nome dos personagens. Ele vai citando no texto as ações de cada um dos personagens. Então, isso é narrador em terceira pessoa. E nós temos aí as principais características. É o narrador, a personagem, que no caso é um personagem heróico, né? Tem o enredo da história, o espaço, o tempo, porque esses são os elementos fundamentais do gênero narrativo. Então, é necessário ter esses elementos. Além disso, o poema épico apresenta a proposição ou prólogo. Tem a invocação, a dedicatória, a narração das aventuras do herói e também a conclusão da história. Então, você observa que tem o início, meio e fim da história. Então, nós vamos agora para mais um exemplo aí do gênero épico. Vamos lá. Olha, temos aí a narração de histórias de um povo. Então, eles contam aí como é que acontece, como é que aconteceu, né, a história de um determinado povo, que envolvem aventuras. Pode ser aventuras, pode ser guerras, viagens, gestos heróicos e um tom de exaltação, valorização dos heróis e seus feitos. Então, esse herói que vence que vence a guerra ou que vence um desafio que está colocado na história, então ele é considerado um herói e que ele é exaltado e supervalorizado, né? Porque ele conseguiu
vencer todos aqueles obstáculos com coragem, força, né? E esses são os valores, né, que o herói tem. E então, contar, né, essas histórias de um povo significa o quê? Falar sobre as aventuras emocionantes, batalhas épicas, jornadas incríveis, atos heróicos. E nessas histórias também o que acontece? Os heróis são destacados e suas ações são muito valorizadas. Ou seja, eles são elogiados por suas coragens e feitos incríveis. E essas narrativas são como grandes aventuras que nos inspiram e nos mostram como as pessoas podem ser valentes e fazer coisas extraordinárias. Então, isso é uma forma, né, de incentivar a coragem, né, de pessoas para se tornarem aí os grandes heróis dessas histórias antigas. E agora a gente vai ouvir um áudio off e depois a gente retorna para fazermos os comentários. O sapo e o escorpião. Era uma vez um sapo e um escorpião que estavam parados à margem de um rio. Você me carrega nas costas para eu poder atravessar o rio? Perguntou o escorpião ao sapo. De jeito nenhum. Você é a mais traiçoeira das criaturas. Se eu te ajudar, você me mata em vez de me agradecer. Mas se eu te picar com o meu veneno, respondeu o escorpião com uma voz terna e doce, morro também. Me dê uma carona. Prometo ser bom, meu amigo sapo. O sapo concordou. Durante a travessia do rio, porém, o sapo sentiu a picada mortal do escorpião. Por que você fez isso, escorpião? Agora nós dois morreremos afogados, disse o sapo. E o escorpião simplesmente respondeu. Porque esta é a minha natureza, meu amigo sapo, e eu não posso mudá-la. Muito bem, turmas. Então aí nós tivemos uma narrativa de uma fábula, né? Que também é um gênero, do gênero narrativo, né? Porque ele conta uma história. Está contando aí a história do sapo e do escorpião. E como é uma fábula, ele tem aí uma moral na história, né? Então ele é um texto narrativo, porque ele vai ser caracterizado por uma sequência de fatos, como vocês observaram, o início, né, da história, o meio, o fim, como é que termina a história. Nós observamos também que esses fatos eles estão interligados, né, fazendo com que haja uma relação de causa e efeito, né, porque no caso o sapo, ao dar carona para o escorpião, ele acredita, né, que na voz, na palavra do escorpião. E, na verdade, o que ele faz? Ele acaba sendo picado pelo escorpião. Então, aí é o efeito, né? E nós temos os personagens, que, como é uma história narrativa, precisa ter os personagens para fazer as ações na história, que é o sapo e o escorpião, e o lugar, que vocês, como vocês perceberam, estava à beira de um rio, e logo eles tiveram que atravessar o rio. Então, esse é o espaço em que os personagens fazem o movimento. E aí tem o tempo também, em que esse tempo pode ser um tempo psicológico ou um tempo cronológico, que geralmente estará identificado por um advérbio de tempo, né? Que pode ser a palavra um momento, um instante, né? Durante, palavras que vão dar ideia de tempo. Ele vai ter que passar essa ideia de tempo. Os fatos, que são a própria história que está acontecendo, né? E o narrador, que conta a história, que pode ser em terceira pessoa ou em primeira pessoa. E aí vocês observaram, né, que essa fábula ela é estruturada com os elementos clássicos da narrativa, que são os personagens, o sapo e o escorpião, que seguem a sua natureza. Então, o sapo ele é próprio da água, né? Assim como o escorpião, o escorpião ele também está entre a água e a terra. Porém, o sapo tem, claro, né? Devido à natureza dele, ele consegue nadar no rio, e o escorpião não. E aí você observa o cenário, que é o rio, o enredo da história, a necessidade de cruzar o rio, que no caso do escorpião não é capaz, não é? O diálogo, que é a conversa que acontece entre os dois personagens. E nós temos uma coisa importante, que é o conflito, né? Que, no caso aí, o sapo, ele desconfia do escorpião. Por quê? Porque ele conhece a natureza do escorpião, que ele é um ser traiçoeiro, né? E então, a resolução trágica da história é que
os dois morrem, né? Porque o escorpião não tem como ir contra a natureza dele. Ele acabou picando o sapo e os dois morreram, não é? E então, estes componentes fundamentais da história, né? Como narrativa típica de fábulas, destacando também o quê? A moral. A moral também é um elemento fundamental da fábula, né? Em relação a outros tipos narrativos, né? Outros gêneros narrativos. Então, a moral sempre vai ter aí para trazer algo de valor, né, do ser humano, para tratar de alguma falha de caráter, né? Ou para mostrar, como foi o caso aí, em que o escorpião ele não poderia ir contra a natureza dele, né? Então, são seres que não são capazes de mudar sua própria natureza. E agora a gente vai ver o gênero lírico. O gênero lírico, basicamente, ele é o quê? A poesia. Sendo que a poesia ela está no poema. O poema é a estrutura do texto. Então, como é a estrutura, na estrutura do poema, nós vamos ter o quê? As estrofes, nós vamos ter as rimas, nós vamos ter vamos ter musicalidade, né? Vamos ter as figuras de linguagem, né? Então, a poesia é aquilo em que vai despertar emoções naquele que lê, né? No leitor. Então, a poesia é isso. Ela pode expressar emoções de amor, pode expressar emoções de raiva, de ódio, de fúria, entre outros sentimentos. Depende do propósito, né, em que o poeta ou a poetisa, né, se propôs a escrever uma poesia. Então, ela pode ter vários temas. E que essa poesia ela pode provocar diversos sentimentos no leitor. Então, o poema é um texto do gênero lírico, né, composto de versos, estrofes ou mesmo em prosa. Geralmente vem carregado de poesia, mas também temos aqueles poemas que não têm musicalidade, né? Ou seja, os poemas com rimas e com versos brancos, ou seja, não tem rimas. São versos brancos porque não faz rimas. O que é a rima? É a combinação das palavras no final de cada verso. Vamos ver o exemplo aí do poema Autopsicografia, né, de Fernando Pessoa. Observem bem, olha. Vocês podem observar aí, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, observe que nós temos uma estrofe aí, ó. A estrofe, ela é composta por 4 versos. Cada linha dessa que vocês estão vendo é um verso. Então, observe que no final de cada uma dessas palavras que finaliza o verso, vocês observem que tem a combinação dos sons. Por exemplo, aí da palavra fingidor com dor, termina com a mesma palavra, a mesma sílaba, a palavra dor aí, né, da palavra fingidor, combina com a palavra dor. Então tem o mesmo som. Então elas são rimas perfeitas. A gente chama rimas perfeitas porque ela tem a sonorização igual. E completamente consciente, né? Ente, então aí também temos rimas perfeitas. Então, a primeira rima a gente chama de B. A segunda, como ela muda, a gente chama de B porque ela muda, né? É diferente. Então, fica AB, AB. Então, notem que na estrofe seguinte que vocês estão observando, também acontece o mesmo fenômeno, acontece a mesma coisa. No final de cada palavra, vocês vão observar que acontece a rima no final. Escreve, teve, apesar de a sonorização estar um pouco diferente, mas a palavra é a mesma, então nós temos rimas perfeitas. Bem, contém, também rimas perfeitas. Então, observe que aí no finalzinho elas fazem a combinação. Essa rima ela só pode existir quando há a combinação de 2 palavras. Se for só uma, não tem como ser rima, tá? Tem que combinar sempre com uma outra palavra. Pode até ter uma terceira palavra. Nesse caso aqui, que ela é um poema bem organizado dessa forma, para haver combinação das rimas, então está perfeito. Então, o poema, observem bem, que o que o poeta está dizendo aí, né?
No poema, nós vamos ter o chamado eu lírico ou eu poético, que é a voz que fala no poema. Então, ele está falando do poeta em si, né, do escritor, que ele é um fingidor, no momento que ele está construindo o poema, né? E ele diz, ó, finge tão completamente que chega a fingir a dor, fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, ele está falando desse sentimento, né, que o eu poético, o eu lírico, expressa no poema e que ele está sentindo a dor que ele está colocando no poema. E no final, nós temos a última estrofe, ele diz, e assim nas calhas de roda gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, observe que aqui está falando que é de emoção, porque quando se refere a coração, geralmente a gente está fazendo uma referência ao quê? Aos sentimentos, aos nossos sentimentos. E quando se fala em razão, a gente está falando de raciocínio, de pensamento, né, daquilo que é racional. Então, a poesia, ela move muito a questão dos nossos sentimentos, né, daquilo que a gente sente. Então, Fernando Pessoa escreveu isso nesse poema dele. E então, os textos narrativos, há um narrador, né, e nos poemas há o quê? O eu lírico e o eu poético, só para fazer uma diferença aí, tá? Agora, o gênero dramático, o que acontece no gênero dramático? Em grego significa ação, né? O gênero dramático pertence aos textos em poema ou em prosa, feitos para serem representados. Isso significa que o quê? Que vai haver uma interação entre o autor e o público, porque eles vão estar desempenhando um papel aí fundamental na apresentação desse texto, né? E para organizar, para administrar uma peça teatral, precisa-se ter o quê? O diretor, o cenógrafo e os atores que vão atuar no palco. Então, esse é o gênero dramático. E agora eu vou ler para vocês um primeiro ato aí de um gênero dramático para vocês. Observem bem, olha, uma peça teatral. O pano abre na casa de Eurico, Eurico árabe, mais conhecido como Euricão engole cobra. Primeiro personagem, Caroba. E foi então que o patrão dele disse, Pinhão, você cele o cavalo e vá na minha frente procurar Euricão. E Euricão responde, Euricão não, meu nome é Eurico. Caroba, outro personagem, sim, é isso mesmo. Seu Eudoro Vicente disse, Pinhão, você cele o cavalo e vá na minha frente procurar Euriques. Euricão fala, Eurico? Caroba, Eurico, Caroba. Vá procurar Euríquio. Euricão, mais uma vez, diz, chame Euricão mesmo. Caroba fala, vá procurar Euricão, engole cobra. Euricão responde, engole cobra é a mãe. Não lhe dê licença de me chamar de engole cobra, não. Só de Euricão. Aí o Caroba diz, vá na minha frente procurar Euricão para entregar essa carta a ele. Euricão, onde está a carta? Dê cá. Que quererá Eudoro Vicente comigo? Pinhão responde, eu acho que é dinheiro emprestado. Euricão, devolvendo a carta, hein? Pinhão, toda vez que ele me manda assim na frente, a cavalo, é para isso. Euricão, e que ideia foi essa de que eu tenho dinheiro? Você anda espalhando isso? Foi você, Caroba miserável. Você que não tem compaixão de um pobre como eu? Foi você? Só pode ter sido você. Caroba, eu? Eu não, Euricão. Muito bem. Então, observe aqui, que se isso aqui fosse encenado, teria que ter os personagens e eles estariam atuando no palco para encenar a história, né? Então, esse é um exemplo de um texto dramático, tá? Um gênero dramático. Vamos só relembrar. O gênero dramático, ele reúne textos teatrais para serem encenados em um palco, né? Pode ser em forma de comédia, pode ser que tem a ver com um tema de família, de familiares, pode ser um tema sobre política, pode ser um tema de várias outras coisas que se queira, né, dramatizar no palco. O gênero narrativo, ele vai contar uma história e vai ter que ter personagem, vai ter que ter o tempo, o espaço, né? E aí nós podemos ter um romance, nós podemos ter
uma fábula, podemos ter um conto, né? Que justamente todos esses gêneros vão contar uma história. E o gênero lírico, ele inclui o quê? Os textos poéticos. E aí vai tratar aí de sentimentos, emoções, né? E o eu lírico vai estar expressando aí esses sentimentos, essas emoções. E eles são em forma de sonetos, né? Em poemas. E o gênero lírico, mais uma vez, o quê? Se refere ao texto literário onde predominam as expressões de sentimentos, emoções, né, subjetivas do eu lírico ou do eu poético, como é colocada aí a voz que fala no poema. Muito bem, então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade.